Olá, vamos para mais uma aula, agora sobre hierarquia de prompts, ou árvore de prompts, como você preferir. Para entendermos melhor, vamos imaginar uma árvore genealógica. Você tem os pais, na segunda geração ali, você tem os filhos, na terceira geração você tem os netos, e assim sucessivamente. A árvore de prompt é de maneira muito semelhante. Você tem um prompt principal, depois na parte secundária você tem prompts secundários ali, podem ser 1, 2, 3, 4 e são numerados assim. Por exemplo, se forem 10 prompts secundários, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10 e assim sucessivamente. E os terciários, para cada um daqueles terciários, nós podemos criar uma árvore a partir dali também. Então, enfim, é como uma árvore genealógica, ela forma uma espécie de uma pirâmide, e eu vou mostrar aqui na tela do computador para você entender melhor nesse momento. Aqui nós temos uma ilustração de uma árvore genealógica. Aqui nós temos os pais, na segunda geração aqui nós temos os filhos, na terceira geração nós temos os netos, poderíamos ter os bisnetos, tataranetos. No contexto de prompt, acontece dessa maneira também quando nós queremos fazer uma hierarquia ali dentro da nossa pesquisa, dentro da nossa conversa com o chat GPT. Por exemplo, eu quero modificar aqui para a ilustração comparando o prompt com a árvore genealógica. Prompt 1 é o tronco principal ali, é o cabeça principal. A segunda geração eu tenho prompts secundários aqui, 1 de 2, 2 de 2, como eu mencionei, pode ser 2 de 10 aqui, e você pode ter infinitamente a quantidade de prompts aqui. Na terceira geração, observem que a partir daqui surge uma outra árvore, ó, prompt 1 de 2 e 2 de 2. Aqui nesse contexto, ó, observe que é separado desse aqui, eu tenho uma árvore aqui com 3 componentes aqui. 1 sendo o principal e 2 sendo ramificação. Tudo isso aqui é ramificação desse principal aqui em cima, ou seja, existe um mesmo tema que se ramifica e vai se desdobrando e ramificando cada vez mais, dependendo do tema que você vai pesquisar. Existem temas que são muito abrangentes, você pode ir abrindo esse leque em sua pesquisa. E aqui, então, prompt 1 de 2, prompt 2 de 2 poderia ser 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5 e assim sucessivamente. Aqui, vejam que é separado, nós temos prompt 2 de 2. Nesse 1, nós fizemos só uma pesquisa relacionada que é a 1 de 1. Parece um pouco confuso ainda? Vamos direto aqui para a tela do ChatGPT para entendermos ainda melhor. Aqui estamos na tela do ChatGPT. Eu estou utilizando a versão 4O, que é a 4 otimizada, excelente para a maioria das tarefas, é essa que eu uso mais frequentemente. Já falamos sobre as outras, em algum momento eu vou abordá-las novamente, mas nesse momento vamos permanecer aqui com a 4O. Eu deixei um prompt pronto aqui, que é o seguinte: IA, assuma o papel de um enfermeiro especializado em CCIH, liste as IRAs que ocorrem em unidade de terapia intensiva. Eu usei siglas aqui porque eu sei que o ChatGPT já conhece essa sigla. São siglas padrões e ele já reconhece isso. Liste as IRAs. O que são as IRAs? Para quem trabalha em hospital, principalmente no contexto de UTI, IRAs são infecções relacionadas à assistência à saúde, as antigas infecções hospitalares. Existem no contexto de UTI 4 IRAs que ocorrem com mais frequência. Lembra da sigla PACIF? Papel, ação, contexto, intenção e formato? Aqui eu não coloquei, eu fiz um prompt bem simplesinho aqui para nós entendermos melhor essa questão da hierarquia de prompts, essa questão da árvore de prompts. Vou clicar aqui e vamos aguardar o resultado. O resultado geralmente vem muito rápido. Aqui as principais são as 4 iniciais aqui, tá? Pneumonia associada à ventilação mecânica, segundo, infecção da corrente sanguínea, infecção do trato urinário associada a catéter e infecção do sítio cirúrgico. Ok, vamos ficar com essas 4 aqui. Muito bem, aqui nós temos um prompt principal, ele listou aqui outras infecções que eu não vou mencionar nesse momento. Infecções relacionadas à assistência à saúde são mais essas 4 principais aqui que são trazidas frequentemente na literatura. Mas agora vamos fazer um outro prompt aqui. Ele mostrou tudo isso e eu quero me aprofundar agora nesse contexto aqui, porque eu só tenho uma descrição e o fator de risco, mas eu quero mais informações. Então eu vou selecionar isso aqui. Eu dou um Ctrl C e agora eu vou fazer um prompt secundário. Antes disso eu posso dar um joinha aqui porque eu apreciei a resposta. Embora achei que veio mais informações do que eu solicitei aqui, mas enfim, o que eu precisei ele me entregou. Eu curti aqui porque ele entende que ele está me entregando uma resposta adequada. Vamos, IA,
E A, continue atuando como enfermeiro de CCH, liste os bandos de pneumonia associada à ventilação mecânica. Ou seja, eu estou pedindo para ele quais são os pacotes de medidas para eu prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu dou um clique aqui e ele vai me apresentar a resposta. São 5 ou 6 itens ali do bundle, talvez um pouquinho mais, e ele vai explicar cada um desses itens. Enfim, ele colocou 10 itens. Geralmente os protocolos estabelecem 5, 6 itens ali, os principais, e a literatura recomenda que não seja muito mais que isso, para não ficar algo muito confuso ali, e nós termos em mente quais são os principais cuidados que nós temos que ter, qual que é o principal pacote, qual que é o principal conjunto de medidas, mas uma resposta boa também, além do esperado. Nós podemos selecionar entre os 10 aqui, os 6 mais interessantes para nós estabelecermos um protocolo na nossa instituição, por exemplo. Nós não estamos falando disso agora, nós estamos falando de inteligência artificial e como pesquisar. Mas vamos curtir essa resposta aqui que eu achei adequada. Agora que eu quero mostrar o seguinte, lembra, nós temos um prompt principal aqui relacionado às IRAs, pedir para ele relacionar as IRAs. Agora nós temos o prompt secundário. Esse prompt secundário, continue atuando como enfermeiro de CCH, liste os bandos de pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu vou editar isso aqui. Nessa canetinha do lado ali, eu tenho a possibilidade de editar. Então, qual que era o segundo item aqui nesse prompt principal? Infecção da corrente sanguínea associada a catéter venoso central. Eu copio isso aqui, ok? Ctrl C. Agora, eu quero que ele me apresente os bundles relacionados à prevenção de infecção da corrente sanguínea relacionada a catéter venoso central. Selecionei isso aqui, dou um Ctrl V. Então vejam só a mudança que eu fiz aqui. E continue atuando como enfermeiro de CCH, liste o bando de infecção da corrente sanguínea. Na verdade são 2 bundles. É um bando para inserção do catéter e o outro, depois que você insere o catéter, você precisa de um bundle para manutenção de catéter. São 2 bundles distintos. Mas vamos ver aqui. Eu vou até colocar no plural aqui. Quais são os bundles de infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central? Vamos enviar, aguardando a resposta. Ok. Higiene das mãos, uso de técnicas sépticas durante a inserção. Aqui ele está falando de bando de inserção. Asepsia adequada da pele. Escolha adequada de inserção. Manutenção adequada do catéter. Ele misturou aqui, ele está falando de manutenção agora também. Então existem bandos separados. Se eu pedir para ele separar, ele vai separar. Avaliação diária da necessidade do catéter, uso de barreira total máxima durante a inserção. Vejam só que ele foi intercalando manutenção e inserção. E são 2 coisas separadas. Vamos ver aqui, ó. Resumos dos componentes de bando de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Ele colocou aqui 9 itens juntos. Eu não vou dar um joinha aqui porque eu não apreciei tanto essa resposta porque ela ficou meio confusa. Mas eu posso pedir para ele ser mais específico. Pode separar em bandos de inserção e bandos de manutenção de catéter venoso central? Clique, vamos aguardar a resposta. Bando de inserção de catéter, isso que eu havia mencionado. Agora o bando de manutenção, o pacote de medidas, o conjunto de medidas para manutenção desse catéter. Apresentou depois um resumo, o bando de inserção e o bando de manutenção. Muito excelente essa resposta. Isso aqui tudo está dentro do contexto aqui desse segundo prompt que está na fase secundária aqui. Aqui, 2 de 2, que é relacionado à infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central. Vamos editar isso aqui. Este é o terceiro item, infecção do trato urinário associado a catéter. Ctrl C. Vamos lá agora. Eu clico nesse lápis aqui, que é editar mensagem. Cliquei, ele te dá a possibilidade de você editar. Eu vou aqui em bando de infecção de corrente sanguínea, seleciono porque eu não quero mais isso aqui.
eu não quero infecção de corrente sanguínea. Ctrl V. Infecção do trato urinário agora eu quero. E continue atuando como um enfermeiro de CCH, liste os bandos de inserção do trato urinário associado a catéter vesical de demora. Eu vou colocar uma palavrinha mais aqui, prevenção, bandos de prevenção, o conjunto de medidas para prevenção desta infecção. Enviar, vamos ver o que acontece. Já está construindo a resposta. Primeiro, avaliação diária da necessidade do catéter, assim como o catéter venoso central. Diariamente a gente tem que pensar, esse paciente precisa desse catéter? Porque se ele não precisa, nós vamos tirar, porque é um dispositivo que mantém uma porta aberta ali na uretra, facilitando a infecção, deixando ele mais suscetível à infecção do trato urinário. Oitavo, nono, enfim, tá tudo certo isso aqui. Mas eu também sei que existe bando de inserção e bando de manutenção de catéter vesical de demora. Da mesma forma, eu vou pedir para ele separar, porque ele misturou tudo aqui, tá tudo junto e misturado aqui. Vamos separar isso aqui. E pode separar quais são os itens do bando de inserção e quais são os itens do bando de manutenção do catéter vesical de demora. Ele vai separar bonitinho aqui. Bando de inserção, ele colocou aqui 4 itens, avaliação da necessidade do catéter, inserção asséptica do catéter, higienização adequada das mãos para inserção, uso de antisséptico no meato uretral. E agora, bando de manutenção. Esse catéter vai ficar ali com o paciente durante 3, 4, 5 dias ou mais. Então, eu tenho que fazer uma manutenção desse catéter. Com uma resposta bacana também. Agora, vejam uma observação importante aqui, antes de dar continuidade. Eu fiz um prompt simples aqui. Aqui eu quero destacar a importância de um prompt adequado. Esse aqui não é um prompt adequado. Por que não é um prompt adequado? Porque ele é muito enxutinho ali, ele não está direcionando corretamente o ChatGPT. Se aqui na sua origem eu tivesse explicado que eu queria uma lista do bando de inserção e uma lista do bando de manutenção, ele teria me entregado uma resposta mais precisa. Como eu fiz algo meio vago aqui, não ficou muito específico para o ChatGPT, consequentemente ele entregou um negócio meio bagunçado também. Lembra do PACIF, eu vou repetir isso lá de vez em quando. Papel, ação, contexto, intenção e o formato. Eu posso aqui acrescentar minha intenção. Minha intenção é obter a lista do bando de inserção e a lista do bando de manutenção. O contexto eu poderia ter sido mais específico. Como a aula tem o propósito de falar sobre a hierarquia de prompts, eu não acrescentei maiores detalhes. É um prompt simples. Além disso, vamos só para o item 4 agora. Vocês já entenderam bem o que eu estou querendo passar no sentido de hierarquia de prompts, árvore de prompts, infecção do sítio cirúrgico agora. Eu tenho aqui o prompt e então clico aqui e continue atuando como enfermeiro de CCH, liste os bandos de prevenção seleciono isso aqui e Ctrl V. Infecção do sítio cirúrgico. Observe que ele separou agora. Ele já viu o padrão de resposta que eu estou apreciando e ele separou aqui entre pré-operatório, entre intraoperatório, ou seja, durante a cirurgia ali, e pós-operatório. Não vou ler todos esses itens dos bandos, mas ele me deu uma resposta aqui bem adequada. Eu vou até curtir aqui nesse momento. Agora o que eu quero destacar para você é o seguinte, nós temos um prompt principal aqui em cima, assuma o papel de enfermeiro em CCH, liste as IRAs que ocorrem nas unidades de terapia intensiva. Nós temos na parte secundária, lembra da árvore ali genealógica que eu mostrei no PowerPoint? Nós temos aqui a parte secundária. Observem aqui no canto direito aqui do prompt, nós temos 4 de 4. Qual que é o 4 de 4? É a infecção do centro cirúrgico. Esse aqui é o 3 de 4, tá? Que é infecção do trato urinário. Aí, qual que era o 2 de 4? Era infecção da corrente sanguínea. Vamos lá. Aqui, infecção associada à corrente sanguínea. Aqui, nós temos o primeiro, que é pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, as 4 pesquisas que eu fiz estão separadas aqui. E isso me ajuda a organizar a minha pesquisa. Eu posso continuar pesquisando esse tema.
Inclusive, eu posso renomear aqui a minha página. Vou colocar aqui IRAS na UTI. Dou um Enter, isso aqui já está salvo. Eu posso arquivar essa pesquisa se eu quiser, porque eu vou retomá-la no mês que vem. Aí no mês que vem eu venho aqui e dou continuidade. Suponhamos que eu já tenha arquivado e já tenha desarquivado e eu vou chegar aqui o mês que vem. Aí eu já analisei aqui, fiz uma revisão rápida do que eu havia pesquisado. Eu parei aqui nesse prompt secundário. Eu quero continuar pesquisando o item 1 de 4, que é o item associado, que é o tema associado à pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu quero agora fazer uma perguntinha simples aqui. Quais são as vantagens de aderir ao bando de PAV? Clico aqui, ele vai me listar as vantagens aqui. Quais são as vantagens de aderir ao bando de PAV? Vejam a resposta. Redução da incidência de PAV, diminuição da mortalidade, redução do tempo de ventilação mecânica, redução do tempo de internação, redução dos custos de assistência à saúde, melhoria da segurança do paciente, aumento da adesão às melhores práticas. São 10 itens que ele colocou aqui. Eu poderia dar continuidade aqui pedindo quais são as desvantagens de não aderir ao bando de PAV. Porém, ia ficar uma conversa meio confusa ali. Ora desvantagem, ora vantagem, ora desvantagem. Isso favorece as alucinações do ChatGPT. Para deixar mais organizado, o que nós podemos fazer aqui agora para organizarmos a nossa pesquisa? Lembra que agora nós estamos no prompt terciário aqui. São os netos ali daquela ilustração que nós vimos no PowerPoint. Então, eu vou colocar aqui agora enviar. Minha pergunta foi quais são as desvantagens se não houver adesão ao bando de PAV nesse momento. Qual foi a resposta? Aumento da incidência de PAV, prolongamento do tempo de ventilação mecânica, aumento do tempo de internação, enfim, ele enumerou tudo certinho aqui e separou. Observem que aqui eu tenho o 2 de 2, que são as desvantagens, e voltando aqui eu tenho 1 de 2, que são as vantagens. Isso é hierarquia de prompts. E lá no segundo item aqui desses prompts secundários, eu poderei, se quiser, vir aqui no 2 de 4, que é a infecção da corrente sanguínea associada a catéter venoso central, eu poderei dar continuidade aqui. Eu posso continuar 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, quantos eu quiser. Eu vou acrescentar aqui, lembra que o ChatGPT ele consegue ter acesso à web e você configura isso aqui do lado direito em personalizar GPT. No final aqui, ó, você tem a possibilidade de ativar ou não a questão da navegação na web. Então eu sempre deixo ativado a navegação. Por quê? E a análise que o website irastis.com aborda no contexto do que estamos estudando. Eu sei o que o Irastis fala porque eu sou o criador e o moderador desse website aqui, então ele vai fazer uma leitura lá. Eu nunca pedi para o ChatGPT fazer uma leitura desse website especificamente, mas eu já pedi para ele fazer de outro e geralmente ele é bem preciso. E como eu conheço bem o irastis.com, vamos ver a resposta. E analise o que o website irastis.com aborda no contexto do que estamos estudando. O site Irastis é um recurso educacional dedicado à prevenção de infecções relacionadas à saúde com foco em unidade de terapia intensiva. É fundamentado em práticas baseadas em evidências e tem como objetivo disseminar informações atualizadas sobre as melhores práticas no contexto de infecções. E ele destaca aqui PAV, infecção de corrente sanguínea associada a catéter e infecção do trato urinário. Eu pedi para ele no contexto de infecção de corrente sanguínea. Ele está me respondendo dessa maneira. No contexto de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter venoso central, o site aborda a implementação de 2 bandos distintos, bando de intenção e bando de manutenção e blá blá blá, exatamente isso. O site também visa estimular a prática baseada em evidências, e isso foi sempre a nota tônica ali do website. E a formação contínua dos profissionais de saúde, oferecendo materiais de apoio, vídeos, textos instrucionais para promover a implementação consistente dessa prática nos ambientes de UTI. Essas informações são especialmente relevantes para profissionais de CCH e outros envolvidos na
assistência intensiva, ajudando a reduzir as infecções e melhorando a segurança do paciente. Excelente, acertou em cheio, um resumo aqui muito conciso aqui, bem sintético, mas é exatamente isso o que o website aborda. Enfim, aqui nós temos uma hierarquia em nossa pesquisa. Já salvamos aqui com o nome IRAS na UTI. Eu tenho isso agora de maneira bem ordenada. Eu posso arquivar isso aqui, vou clicar aqui e arquivar essa pesquisa. Quando eu quiser retomar, eu faço uma breve revisão ali, vou aqui em configurações, chats arquivados, gerenciar, e eu tenho aqui o chat que nós acabamos de arquivar, que é o IRAS na UTI. Eu clico aqui e vejam só, desarquivar. Suponhamos que eu não esteja me lembrando bem do que eu estudei aqui, eu vou lá no primeiro. Eu já vejo qual que é o prompt original aqui, assumo o papel de enfermeiro de CCH, lixas IRAS. Aí eu vou para o secundário aqui. No secundário eu já vejo que tem 4 respostas aqui, porque eu pedi 4 coisas para ele aqui. 1 de 4, ventilação mecânica. O 2 de 4, que é a infecção da corrente sanguínea associada a catéter venoso central. O 3 de 4, que é a infecção do trato urinário. E, por último, o 4 de 4, que é a infecção do centro cirúrgico, de maneira bem ordenada. Voltando no 1 de 4, eu sei que eu pesquisei algo mais ali. E eu posso descer lá e ver aqui que na parte terciária eu tenho mais 2 prompts. Quais são as vantagens? E depois o 2 de 2 eu já sei que é quais são as desvantagens. Eu vou retomando o meu pensamento ali, organizando o meu pensamento, meu raciocínio. E isso ajuda muito. O ChatGPT otimiza muito a sua pesquisa, te ajuda a organizar o seu raciocínio, te ajuda a você desenvolver mais a sua inteligência. Seguramente é um recurso que veio para ficar e ele está em constante transformação, como eu mencionei. Nós usamos a versão 4O, existem outras versões aí sendo implementadas pela própria OpenAI, que são versões otimizadas ainda mais do ChatGPT. Isso vai ser uma constante. Na aula de hoje, revisando então, nós aprendemos a organizar uma hierarquia de prompt. Nós aprendemos a organizar ali uma árvore de prompt. Se você usar chats isoladamente, eles vão se perdendo, se desorganizando. Uma organização hierárquica como essa daqui, você pode manter até o final da sua pesquisa, sempre acrescentando novos prompts, novos itens, dentro dos contextos que você quer estudar naquele momento, que você quer se aprofundar. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.